Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo de número 10. Eu quero convidar os irmãos para os cultos de quarta-feira, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão vendo também pelo YouTube, pelo Facebook. Nas quartas-feiras nós vamos trazer um estudo sobre evangelismo, sobre evangelização. Então, se você quer aprender um pouco sobre este assunto, nós vamos ver aqui como a igreja evangelizou durante a história, como nós podemos também evangelizar. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus na evangelização. Então, na quarta-feira, você tem a oportunidade de estar conosco e aprender sobre este tema, sobre este assunto. Então, nós vamos estudar durante 3 meses, se Deus permitir, durante 3 meses, este tema, o tema da evangelização. E nós temos estudado Apocalipse. Apocalipse é um livro que fala muito sobre isso. É um livro que fala muito sobre evangelização. Os irmãos têm visto nas aulas o quanto Deus procura despertar a sua igreja para a evangelização. Nós vimos lá nas 7 igrejas da Ásia, Deus chamando as igrejas a serem testemunhas fiéis, a evangelizarem, Deus mostrando a algumas igrejas que tinham aberto porta para elas, para o evangelismo, e outras igrejas ali, das 7 igrejas, não estavam conseguindo evangelizar porque não estavam vivendo uma vida de testemunho cristão. E praticamente aqui em todas as aulas do Apocalipse, Deus tem chamado a igreja à evangelização, a essa ação evangelística. Só que nós precisamos, não basta ouvirmos, né, irmãos? Nós precisamos ouvirmos, guardarmos, colocarmos em prática a palavra de Deus. Então vamos ler aqui João capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 10. Então nós temos, antes de nós lermos aqui, nós temos estudado, então, as trombetas. Nós temos estudado as trombetas. E entre a 6ª e a 7ª trombeta, parece que tem um assunto diferente, né? que sai um pouco do assunto das trombetas, mas não é um assunto que sai das trombetas. É um alerta de Deus, um chamado de Deus para a igreja, estes 2 capítulos, né? O capítulo 10 e o capítulo 11, o capítulo 10 que nós vamos estudar hoje. Então, nós temos ali a 6ª trombeta, o capítulo 10, o capítulo 11, e depois, lá no final do capítulo 11, a 7ª trombeta. E a 7ª trombeta, como nós já adiantamos, é o fim de tudo. Né? É o fim de tudo. Depois, João vai começar a recontar a história novamente, a partir do capítulo de número 12. Então, veja ali, capítulo 10 de Apocalipse. Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho.
Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, vocês têm que lição aí, irmãos? 22 e 23, certo. É isso mesmo. Pedi para ela imprimir as duas, porque é uma sequência, né? Se a gente conseguir terminar, bem, vamos ver aqui como nós vamos aproveitar o nosso tempo. Então, a lição 22, nós vamos ter aí o Apocalipse 10, 1 a 7, que vai falar sobre a vitória do testemunho do Evangelho. Então, esse é o tema da nossa lição aqui, deste capítulo. O capítulo 10, ele vai falar sobre evangelização, sobre a necessidade da igreja cumprir a missão de evangelismo. O tema que você tem aí na Bíblia é o anjo, os 7 trovões, João e o livrinho. Mas o tema da lição é a vitória do testemunho do Evangelho. Próximo slide. Então, meus irmãos, você tem aí 2 trombetas tocando nessa imagem. Nós temos ali a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Então, cada anjo ali está tocando uma trombeta. E entre as trombetas, o dever da igreja de evangelizar. Amém, queridos? Então é isso, esse é o propósito do capítulo 10 e é o propósito do capítulo 11 também. Então, entre as trombetas, João ele traz ali a 6ª trombeta e ele começa, parece que um outro assunto, para só depois trazer a 7ª trombeta, que é a consumação. Mas entre as trombetas está o dever da igreja de evangelizar, de levar as boas novas às nações. Então, próximo slide. Qual a nossa intenção ao estudarmos este livro? Qual a nossa intenção ao estudarmos o livro do Apocalipse? Então, descobrir a agenda dos últimos dias, né? Muitas pessoas querem estudar Apocalipse porque elas querem descobrir a agenda dos últimos dias. O que Deus vai fazer? O que é que vai acontecer? Né? O anticristo, o 666, né? Às vezes a gente estuda querendo saber essas curiosidades e enganosamente imaginando que essas coisas elas estão muito distantes de nós. Eu vou morrer e não vou ver isso, mas quero saber. E enquanto nós formos estudando, nós vamos ver que grande parte do Apocalipse já está presente, né? Mas veja, meus irmãos, a nossa intenção ao estudarmos este livro deveria ser o quê? Descobrir o que Deus quer da sua igreja. Essa é a intenção de João. Porque imagina você receber uma revelação de coisas que vão acontecer e que não tem relação conosco agora no presente. Não, pelo contrário, Apocalipse foi dado para 7 igrejas. Apocalipse tinha ligação lá com as 7 igrejas. E tem ligação com todas as igrejas. Então nós devemos estudar o Apocalipse para descobrir o que Deus quer de nós. Qual a vontade de Deus para nós hoje? Qual a vontade de Deus para nós hoje? A missão da igreja entre a primeira vinda de Jesus e a sua vinda final. Qual é a missão da igreja? O que Deus quer de nós. Porque tem muitas pessoas que fazem essa pergunta, né? O que Deus quer de mim? Irmãos, é simples, é só a gente olhar para as Escrituras. Nós vamos ver o que Deus quer de nós. E Apocalipse aqui, esses 2 capítulos, capítulo 10 e o capítulo 11, eles deixam claro o que Deus quer de nós.
em nossos dias. Próximo slide. Então, é nosso objetivo mostrar o vibrante e comprometido anúncio do Evangelho de Cristo, que o Apocalipse desafia seus leitores a realizarem no mundo no tempo presente. Então, o Apocalipse, ele nos desafia a isso, o tempo todo, a anunciarmos o Evangelho, a proclamarmos o Evangelho. Em meio às trombetas, é nosso dever anunciarmos o Evangelho, porque quando chegar a sexta trombeta e a sétima trombeta, esse anúncio, ele já não mais terá efeito, né? Na sexta trombeta, nós vemos que os ímpios não se arrependem, e na sétima trombeta nós temos a consumação. Jesus volta para estabelecer o reino. Mas antes que isso aconteça, é dever da igreja, apaixonadamente, de forma vibrante, cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Então veja ali, esse é um assunto crucial neste misterioso livro, o fiel testemunho da igreja. Irmãos, o que Deus quer de nós? Ele quer que sejamos fiéis a Ele, que sejamos fiéis à sua palavra, e Ele quer que testemunhemos. É o que Deus quer de nós. De uma maneira simples, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então, se alguém lhe perguntar o que Deus quer de você, o que você deve responder, né? Além da adoração, olha, Deus quer que eu seja fiel a Ele, que eu tenha um bom testemunho e que eu proclame o seu Evangelho a todas as pessoas que Ele colocar perto de mim, para que eu possa proclamar o Evangelho a elas. Próximo slide. Então, Apocalipse 10, 1 a 11, está situado dentro de uma espécie de intervalo entre a narrativa da sexta e da sétima trombetas, cujo objetivo é descrever a necessidade do testemunho da igreja no mundo. Próximo slide. Dentre as 7 igrejas da Ásia, porque Apocalipse foi escrito primeiramente para as 7 igrejas da Ásia, dentro das 7 igrejas da Ásia, muitas estavam fracassando no testemunho. Muitas igrejas estavam fracassando na missão de evangelizar. Éfeso estava fracassando porque estava desanimada. Algumas igrejas estavam fracassando por impureza doutrinária. Então, meus irmãos, a doutrina que nós temos visto, né, em Apocalipse, ela é importante, porque quando a doutrina ela não é pura, isso compromete a evangelização. E nós vemos hoje em dia o evangelho sendo difamado, porque muitas igrejas não têm pregado o evangelho, têm pregado doutrinas que não são bíblicas. E o comprometimento com posições mundanas. Então, quando o mundanismo ele entra dentro da igreja, como nós vimos lá nas 7 igrejas da Ásia, né, Jezabel, que estava procurando introduzir o mundanismo na igreja, e ela estava conseguindo fazer isso, né? Quando o mundanismo ele entra na igreja, a igreja ela se torna fraca no seu testemunho. Às vezes, algumas pessoas pensam assim, se a igreja for maleável, ela vai conseguir evangelizar mais. Não vai. Não vai. Se a igreja abrir as portas, né, para o pecado, né, agora nós... Porque tem igrejas aí que estão ordenando pessoas que vivem no pecado. E às vezes a gente pensa assim, se a gente fizer isso também, então a gente vai conseguir salvar mais vidas. Não vamos, irmãos, nós vamos perder a nossa capacidade de testemunhar. E o que Deus quer de nós? Nós temos falado isso constantemente. Deus quer que sejamos fiéis. Deus quer que sejamos fiéis. Se nós formos fiéis a Deus, a obra é dele.
nós somos apenas cooperadores. Eu tenho um amigo que sempre diz assim: se a gente não atrapalhar Deus, Deus faz a obra. Deus faz a obra, mas às vezes a gente, por desânimo, por impureza doutrinária, e comprometidos com o mundo, mais do que comprometidos com o reino, não conseguimos cumprir a nossa missão de evangelizar. Então nós vemos ali das 7 igrejas, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, essas 4 igrejas, de 7, 4 igrejas estavam se tornando como que comprometidas com posições mundanas. E a grande pergunta que devemos fazer, ela que está ali em vermelho, é: e nós, meus irmãos? E nós? Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós estamos desanimados ou nós estamos animados para levar o evangelho? Nós nos preocupamos com isso, em enfrentar o mundo, em lutar contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Nós temos nos preocupado com isso, nós temos buscado a santificação, pregarmos uma doutrina bíblica, porque é nosso dever pregarmos tão somente a Escritura. A obra de conversão quem faz é o Espírito Santo. E nós temos abraçado o mundanismo, ou nós temos rejeitado o mundanismo, porque disso depende a nossa missão. Presbítero Manuel. É difícil eu julgar cada caso, né, Manuel? Mas eu vejo, assim, de forma geral, um crescimento não bíblico. Eu vejo a igreja de hoje indo com blocos, né, pular o carnaval, escolas de samba tocando dentro de igrejas. A gente vê igrejas que têm cultos que se transformam em discotecas, cultos não bíblicos. A gente vê muita coisa estranha, a gente vê muitas doutrinas, pessoas determinando para Deus, decretando para Deus. Isso escandaliza o mundo. Então nós vemos algumas estatísticas, né? Por exemplo, nós vemos que os nossos jovens, estatísticas, né? Essas estatísticas elas são genéricas, não dá para olhar para uma igreja e dizer isso é assim nessa igreja, mas quando a gente pega essas estatísticas genéricas, a gente vê que os jovens evangélicos, eles não têm se guardado até o casamento. A gente vê que o mesmo número de divórcios que tem na igreja também acontece fora da igreja. Então, são coisas que atrapalham o nosso testemunho. São coisas que atrapalham o nosso testemunho. Presbítero Ismael. Sim. Então, hoje em dia também tem uma coisa que é muito crente nominal. O que é crente nominal? Antes a gente dizia que tinha católico nominal. Católico nominal era aquele católico que não ia para a igreja, mas que é só católico. Né? E hoje você tem muito crente assim também, muito crente, muita pessoa que diz assim: não, eu sou evangélico, mas você frequenta qual igreja? Não frequenta igreja nenhuma. Você lê a Bíblia? Não, conheço pouco da Bíblia, mas sou evangélico. Então a história mudou, porque há 30 anos atrás, quem era evangélico andava com a Bíblia debaixo do braço. Então, muita coisa mudou. Se a gente... Não vamos falar de todas as mudanças aqui, para a gente poder prosseguir, mas a gente não vê que todos os evangélicos são evangélicos. A gente não vê, né? Que quando a coisa se torna muito fácil, a Bíblia mostra isso, que quando a coisa se torna muito fácil, as pessoas elas se perdem no caminho. Então veja ali, próximo slide. Então, das 7 igrejas, apenas 2, Esmirna e Filadélfia, estavam cumprindo a função de testemunhas, ou seja, estavam aproveitando a porta que Deus havia aberto e testemunhavam do evangelho com autoridade, buscando uma vida de verdadeira santidade, sem desanimar diante das perseguições que tal postura
provocava. Então a gente vê que lá no começo do cristianismo tinham 7 igrejas, né, que são mencionadas aqui. Tinham outras, mas 7 igrejas que são mencionadas aqui. Das 7, quantas estavam sendo fiéis, meus irmãos? 2. Talvez seja a resposta para os nossos dias também. Nós temos algumas igrejas que são fiéis, outras não. O Homerinho está dizendo aqui que a realidade mudou pouco. Só tem mais gente, exatamente. Só que eu acho que hoje, aquelas 7 igrejas, as 7, mesmo as que não estavam sendo plenamente fiéis, as 7 eram igrejas de Cristo. Hoje tem muitas igrejas que certamente não são de Cristo. Não? Mais alicerçadas. Tinham mais bases, exatamente. Próximo slide. Antes de narrar a 7ª e derradeira trombeta, João vai revelar o que viu a respeito da necessidade do verdadeiro testemunho do evangelho no mundo hostil. Próximo slide. Então veja aí, meus irmãos, Apocalipse 10. Nós temos aí a descrição do anjo. Vi outro anjo forte descendo do céu. Então João aqui tem a visão de um anjo especial. Ele vê um anjo, ele descreve este anjo. Diferente dos outros anjos que ele não vinha descrevendo, aqui ele descreve este anjo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então, João nos traz aqui a descrição do anjo. Pela descrição do anjo, nós chegamos a uma de 2 conclusões. Ou este anjo é Jesus, nos moldes do Antigo Testamento, né, quando o anjo do Senhor aparecia, ou este anjo é Jesus, ou este anjo é um representante direto de Jesus. Por quê? Porque ele faz coisas que só Jesus pode fazer, como nós veremos. Então, a descrição do anjo. Primeiramente, o anjo ele é forte. Ele é um anjo forte, demonstrando o seu poder e a sua autoridade, a sua grandeza. O anjo também ele está envolto em nuvens. No Antigo Testamento, essa era uma maneira de Deus se revelar ao seu povo. Deus ele se revelava entre nuvens. Era uma das maneiras de Deus se revelar. O anjo ele tem como que um arco-íris sobre a cabeça. E nós já vimos que o arco-íris ele apareceu já em Apocalipse, representando o trono de Deus, e o arco-íris ele representa o quê? A aliança de Deus com o seu povo. Então, não imagine que isso aqui aparece sem significado, isso tem significado. Apocalipse, tudo em Apocalipse tem significado, e nós temos que procurar interpretar tudo para entendermos o enigma. O rosto é como sol. Quem tem o rosto como sol que aparece em Apocalipse? Jesus. As pernas como colunas de fogo. Quem tem as pernas como coluna de fogo? Jesus também. Se nós olharmos lá para Apocalipse, capítulo de número 1, veja lá. Apocalipse, capítulo de número 1, veja o versículo de número 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então são descrições que João faz aqui do anjo, que ele já tinha feito em referência a Jesus Cristo. E o anjo ele tinha na mão o quê? Um livrinho. Ele tinha na mão um livrinho. Agora, meus irmãos,
lá nos capítulos 4 e 5, nós vemos que Jesus ele tomou o livro nas mãos. E qual é o significado do livro? O livro significa autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só que agora ele não tem o livro na mão. Certamente ele tem o livro na mão, mas agora ele aparece segurando o quê? Um livrinho aberto. O que significaria isso? Nós vamos ver que significa a autoridade de Cristo, Cristo cedendo a sua autoridade à igreja, para que a igreja proclame o Evangelho. O livro representa a autoridade. Ele vai dar autoridade à igreja, para que a igreja proclame o Evangelho. O livro ele está aberto. E por que a autoridade foi concedida à igreja? Porque é isso que nós vemos na Bíblia, é isso que nós vemos na história. A autoridade é de Cristo, mas quem deve proclamar o Evangelho é a igreja. Então a igreja recebeu a autoridade. A igreja recebeu a autoridade para proclamar o Evangelho. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque ela recebeu de Cristo esta autoridade. E a voz do anjo é como a voz de quem? De leão. E quem fala como leão na Bíblia? Deus fala como leão na Bíblia. Por isso esse anjo, ou ele é Jesus, ou ele é um representante direto de Jesus Cristo. Isso, irmãos, é incontestável, né? Isso é incontestável. Então nós chegamos à conclusão de que este anjo, ele é Jesus que aparece aqui. E veja o que o anjo faz, Apocalipse capítulo de número 10. Veja o que o anjo forte faz. Ele coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Próximo slide. Ele coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que isso significa? Né? Qual o significado disso? Essa posição aponta para o domínio que ele tem sobre esses dois elementos. Meus irmãos, quando ele coloca o pé sobre o mar e sobre a terra, você já imagina que ele é grande, né? Ele coloca o pé sobre o mar e sobre a terra, isso significa o seguinte: eu tenho domínio sobre tudo. Agora veja, a terra a gente pode entender como campo de evangelização da igreja. E o mar, a Bíblia diz que representa os inimigos. O mar representa os inimigos no Apocalipse e nas Escrituras Sagradas. Então Jesus Cristo, ele tem domínio sobre o inimigo e ele tem domínio sobre o campo de evangelização. Ele tem domínio sobre tudo. Ele tem domínio sobre tudo. Então mostra a soberania de Cristo. Irmãos, quando nós estamos indo cumprir a nossa missão, nós temos esse Jesus que tem toda a autoridade conosco. Toda a autoridade. Né? Agora, o fato dos pés serem de fogo reforça o sentido também de julgamento divino. Por quê? Porque enquanto a igreja prega o Evangelho, a igreja leva tanto salvação quanto a igreja leva condenação. Quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Mas a igreja prega o Evangelho, as pessoas ouvem, os que creem são salvos, os que não creem são condenados. Os que creem recebem de Deus a bênção da salvação, os que não creem serão julgados por esse Cristo que tem autoridade sobre tudo. Próximo slide. Os 7 trovões que aparecem aqui. Versículo 4. Versículo 3, versículo 4. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então você imagine aí 7 trovões que falam. Deram 7 trovões, e esses 7 trovões eles falaram alguma coisa.
Versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, meus irmãos, qual o significado aqui dos 7 trovões? Aqui Deus mostrou uma coisa para João que Deus não vai mostrar para a igreja. Tem coisas em Apocalipse que elas estão encobertas. Tem coisas que não serão reveladas. E é interessante que a gente vai ler alguns comentários. Tem gente que tenta explicar aqui o que os 7 trovões disseram. Quando a Bíblia está dizendo, olha, não escrevas o que eles disseram, porque o que eles disseram não é só para João saber. Era só para João saber, não para a igreja toda saber, né? Então não adianta a gente entender o que os sete trovões disseram. Por quê? Porque é um segredo. É um segredo que Deus revelou a João, mas que Deus não revelou a nós. Versículo 4 diz: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Ou seja, ele ia trazer a revelação para a igreja. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos: o que os 7 trovões falaram? É a melhor resposta. Está em segredo. Está em segredo. Teólogo que tentar interpretar isso aí é igual o teólogo que tenta datar a vinda de Jesus. Né? Vai sempre dar uma datação falsa. Então, os 7 trovões que aparecem aí, meus irmãos, mostram que muitas coisas elas estão em segredo. Mas vamos ver lá Amós, capítulo de número 3. Quem achar pode ler o versículo 7 a 8. Olha, irmãos, qual o significado disso aqui? Isso aqui é um texto que é diretamente ligado ao nosso texto lá de Apocalipse. Ele está dizendo aqui o seguinte, que as coisas que Deus vai fazer, Deus vai revelar aos seus profetas. Deus vai revelar. E aquilo que Deus revelar, porque nem tudo Deus revela, né? Muitas coisas estão encobertas, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: aquilo que Deus revelar, a igreja deve proclamar. Deus não dá revelação para a gente não proclamar. Se Deus revelou, se foi escrito, se Deus permitiu que fosse escrito, aquilo que Deus não permitiu ser escrito, a gente não tem o que fazer. Mas aquilo que foi revelado, nós devemos proclamar. Veja o que Amós diz aqui, ó. Rugiu o leão, quem não temerá? Então o leão é Jesus, né? O leão é Deus. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, se Deus fala, quem não vai levar a proclamação? Então, quando João mostra que o anjo ele tem a voz como de leão, ele está querendo dizer o seguinte: toda a revelação deve ser proclamada pela igreja. Essa é a tarefa da igreja: proclamar o evangelho que foi revelado. Volte lá para Apocalipse capítulo 10. Então a gente não pode ficar inventando coisa. Aquilo que foi revelado a gente proclama, aquilo que não foi revelado a gente guarda não fala nada, né? Porque a gente não sabe. Nós precisamos ter essa humildade na proclamação do evangelho. Próximo slide. O juramento do anjo. Então a gente vamos ver aqui algumas coisas que só Jesus pode fazer, como esse juramento, né? Esse juramento aqui, da forma como ele foi feito, só Jesus Cristo, um anjo comum, não poderia fazer esse juramento. Veja ali o versículo de número 5 a 7. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Então é uma cena de juramento. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Então ele faz aqui um juramento. O que ele diz no juramento? Já não haverá demora. Esse é o juramento, já não haverá demora.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Mais uma vez aquele cita Amós, texto que nós lemos lá do leão. Então aqui o juramento, esse juramento é uma promessa de que a sétima trombeta virá, de que haverá consumação de todas as coisas. Mas esse juramento aqui também é uma promessa que nos faz lembrar quando as almas debaixo do altar, elas fizeram aquela oração: Senhor, até quando o Senhor não vai fazer justiça? E aqui há um juramento de que já não haverá mais demora, ou seja, Deus ele vai fazer justiça e vai cumprir todas as suas promessas quando a sétima trombeta ela for tocada. Meus irmãos, a consumação virá, Jesus vai voltar. Parece demorado, mas não vai demorar. Logo nós estaremos com Cristo. Todas as promessas de Deus feitas ao seu povo, elas se cumprirão. Todas as promessas para a eternidade, todas as promessas, elas se cumprirão. Então, quem pode fazer esse juramento? A gente entende que só Jesus, ou algum representante direto de Jesus podia fazer o juramento, porque ele jura pelo Deus Criador. Ele faz o juramento pelo Deus Criador, ele faz o juramento dizendo que não haverá demora, e ele faz o juramento dizendo que a sétima trombeta virá, e que tudo aquilo que Deus disse aos seus profetas se cumprirá. Então, quem pode levantar a mão aos céus e fazer esse juramento? O anjo forte, né? Jesus, ou um representante direto dele, mas eu particularmente entendo que aqui é Jesus. Próximo slide. A promessa feita é de que não haverá demora. Próximo slide. O pano de fundo dessa cena do juramento é Daniel capítulo 12, você pode ler depois, na sua casa, você tem aí na folha. O mistério que se cumprirá é aquilo que o próprio Deus anunciou, ou evangelizou aos seus servos, os profetas. Então, o apóstolo Paulo utilizou a palavra mistério para descrever o anúncio do evangelho às nações. Então, o mistério de Deus, que é a salvação de todo o seu povo, isso se cumprirá quando a sétima trombeta tocar. Quando a sétima trombeta tocar, então nós vamos ver todo o povo de Deus salvo e reunido. Próximo slide. Então veja aí na sua folha a conclusão dessa primeira folha, conclusão da 22. Portanto, o mistério revelado não é outro senão o grande propósito divino, através do evangelho que contém as promessas de Deus para a salvação de seu povo entre as nações. A salvação prometida e anunciada através dos profetas encontra cumprimento na vinda, morte e ressurreição de Jesus e na consequente expansão da mensagem do evangelho em todo o mundo através da igreja. Essas promessas incluem o socorro na tribulação e a destruição dos ímpios no tempo determinado. Porém, cabe aos profetas anunciarem o mistério até que se cumpra cabalmente. Agora veja, irmãos, veja como o Apocalipse ele é interessante. O anjo ele coloca o pé sobre o mar e sobre a terra. O mar representa os inimigos. Qual é uma das promessas de Deus? De que os inimigos eles serão destruídos. E o mar já não vai existir mais. Ou seja, os inimigos já não existirão. Não o mar literalmente, mas imagine o mar simbolicamente, né? Os inimigos já não existirão. E sobre a terra, então ninguém pode impedir a igreja de alcançar todos aqueles que serão salvos. Agora veja ali a lição 23. O livrinho doce e amargo. Vamos ver ali mais uma vez Apocalipse 10, a partir do versículo 8. O livrinho doce e amargo. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto
na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário, grife essa palavra, né? É necessário, que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos entender essa parte das Escrituras, né? Próximo slide. Que aquele relógio está falhando, então eu tenho que ficar olhando aqui para eu controlar, né? O livrinho doce e amargo. O que João deveria fazer com o livro, irmãos? Devorar, ele deveria comer o livro. Então, ele tem uma Bíblia mordida. Não vai fazer isso literalmente, né? João fez literalmente, você não vai fazer literalmente, né? Mas esse livrinho, ele, ao mesmo tempo que ele é doce, ele é amargo. Ele é doce como mel, mas no estômago ele é amargo. Próximo slide. Então aqui está o ponto central do capítulo 10. Cristo tomou o livro e João toma o livrinho. Então há uma correlação entre as duas ações. Eu já expliquei que é a autoridade. Próximo slide. Da onde vem isso? Lá de Ezequiel. Porque João cita o tempo todo o Antigo Testamento, aqui em Apocalipse. O Apocalipse é uma citação atrás de outra do Antigo Testamento. Mas vamos ver lá Ezequiel capítulo 2, que é o pano de fundo para entendermos esta passagem, é Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, a partir do versículo 9. A partir do versículo de número 9. Então vi, os irmãos estão aí comigo? Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas o quê? Lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo, a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Se os irmãos repararem aí no texto de Ezequiel, ele vai dizer o seguinte: come e vai e fala à casa de Israel. Aqui no texto de Ezequiel diz que na boca dele o livro era doce. Não fala nada do amargo. Mas o livro ele era amargo por quê? Porque Ezequiel foi um profeta que profetizou contra as nações. Ele profetizou o que aí? Suspiros, lamentações, suspiros e ais. E o que a Bíblia diz? Quando a gente estuda o profeta Ezequiel, nós vemos que Ezequiel é um profeta que pregou, mas as pessoas não ouviram. Ele pregava e o resultado é que ele apanhava. Então, ele pregava algo maravilhoso, porque era uma revelação de Deus. Mas aquilo era sofrimento para a vida dele. Porque ele via que ele anunciava, mas as pessoas não escutavam. Ele pregava a salvação, mas as pessoas não se convertiam. Então, na boca era doce, mas na vida era amargo. João está querendo dizer a mesma coisa para nós. Volte lá para Apocalipse capítulo 10. Próximo slide, cara, só para eu ver qual é o próximo. Esses slides aí estão dizendo que aquilo que eu já disse, né? Jesus recebeu o livro, a autoridade, agora ele passa para João o livrinho que representa uma autoridade menor, né, do que a de Cristo, mas uma autoridade para pregar o evangelho. Próximo slide. Agora, irmãos, qual é essa autoridade que João recebeu? Para proclamar. João recebeu o livrinho para proclamar. Ele deveria comer o livrinho para proclamar.
Ezequiel devia comer o livro, o rolo, né, escrito por dentro e por fora, para poder falar à casa de Israel. Irmãos, nós não comemos o rolo literalmente, mas essa é a nossa missão. Deus está dizendo: olha, eu dei algo a vocês, eu dei uma revelação e uma autoridade a vocês para que vocês proclamem. Então, em meio às trombetas, nós devemos levar o Evangelho. Simples assim. Essa é a mensagem que João está trazendo no capítulo 10. Jesus já subjugou os nossos inimigos, o mar. Ele tem autoridade sobre o campo. Cabe à igreja cumprir a sua missão. A parte mais difícil, ou a parte difícil, Deus já fez. Próximo slide. Agora, o testemunho, ele traz perseguição. Porque veja ali, no capítulo de número 10, o livro, ele era doce na boca, mas amargo no estômago. Está mostrando o quê? Que quando a igreja prega o verdadeiro evangelho, isso é maravilhoso, mas isso traz uma consequência amarga. Quando as pessoas não se convertem, quando elas não são salvas, o que geralmente elas fazem é se levantar contra a igreja. Então, o evangelho, a evangelização tem essa consequência: ou as pessoas se convertem ou elas se voltam contra nós. Então, o testemunho, né, aquilo que a gente pregou tão gostosamente, às vezes se torna amargo na nossa vida. Que é o que acontecia com as 7 igrejas. Elas pregavam e viam as pessoas sendo salvas, isso era maravilhoso, mas elas sofriam severa perseguição. E hoje, meus irmãos, a mesma coisa. A mesma coisa. Se nós decidirmos pregar o evangelho fielmente, doutrinariamente, fielmente, vivendo o evangelho através de um testemunho vivo, nós podemos sofrer esse amargo, né? Ou passar por esse amargo. Próximo slide. Conclusão, veja ali o versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Algumas traduções vão dizer o seguinte: é necessário que ainda profetizes contra muitos povos, nações, línguas e reis. No sentido de que o evangelho é necessário, né? É necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. É necessário. E é necessário a igreja comer o livro, levar a mensagem desse livro, ainda que seja amargo, muitas vezes. Podemos citar a Coreia do Norte, né? Onde pessoas onde as pessoas são mortas por causa da pregação do evangelho. Mas eu gosto assim, Ismael, de trazer para nós, né? Se nós formos testemunhas fiéis, nós podemos sofrer também, né, por causa da pregação do evangelho. Sim. Tem que ser pregado a todas as nações, né? E a gente vê os nossos missionários da igreja perseguida, espalhados pelas nações. Nós vemos quanto eles sofrem, a família deles sofre. O evangelho é doce na boca deles, mas na vida prática, por vezes, é amargo. Sim. Temos que estar em oração por eles. O presbítero Ismael está falando aqui, né? Quem está na internet não ouviu, certamente. É que o reverendo Osni, uma família pediu para que ele levasse uma Bíblia. E o reverendo Osni, ele atua
nesses campos onde o evangelho é proibido de ser pregado. E o reverendo Osni está pedindo orações porque pode ser uma armadilha, né? Pode estar levando uma Bíblia para ser preso, né? Ou para ser pego. Ok, irmãos, é isso. Que essa lição, então, nos desperte. Amém, queridos? Pense nisso, pense a respeito da evangelização. O que você faz quarta-feira à noite, né? Vem quarta-feira à noite aqui. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a nossa missão. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo, Tua bênção, Pai, sobre aqueles que aniversariaram, mas não estão aqui nessa manhã, mas que são parte dessa igreja. Pedimos, Pai, a Tua bênção para o Teu povo, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe no cumprimento da nossa missão, na evangelização. Se temos falhado, Pai, em nosso testemunho, se temos falhado em aceitarmos o mundanismo, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pedimos restaura-nos e usa-nos para a glória do Teu nome. E nós pedimos, Senhor, a bênção para o dia de hoje, nesse dia de Santa Ceia, que o Senhor nos guarde, nos santifique para que possamos estar juntos hoje à noite, celebrando a ceia do Senhor. E oramos agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, meus irmãos.